2 vezes 4 dicas para falar de forma a ser escutado, ele está fazendo sequência a 5 dicas para escutar mais e melhor. E também há o artigo sobre competição e cooperação, onde eu expliquei que, dependendo do padrão de linguagem que nós usamos, vamos provocar ou um afastamento ou uma aproximação, uma vontade de cooperação. E eu resumi neste artigo 2 das principais dicas. A primeira dela é: não fale enquanto o outro não te escuta. O fato é que a escuta do outro é algo muito raro, precioso, que precisamos alimentar. Agora, enquanto não temos a prova que o outro não nos escuta, não precisa falar. Por exemplo, no começo de uma ligação telefônica, espera 3 interações antes de entrar no assunto. Por exemplo, quando você acabou de falar alguma informação que, porventura, vai criar uma emoção no outro, ele não vai te escutar, porque ele vai lidar com um barulho interno tão forte que, enquanto ele estiver nesta curva da emoção, só vai o teu acolhimento, a tua escuta, e não os teus argumentos ou as tuas perguntas. E para ter uma prova de que ele esteja te escutando, espera ele te perguntar. E quando vem a pergunta do outro, este é o momento para falar. Então, no fundo, precisamos falar para provocar as perguntas do outro. E por isso existem algumas técnicas. Por exemplo, você vai criar um suspense para a pessoa te perguntar. Então, você vai dizer: eu tenho 3 bons motivos para você. E o outro vai dizer: quais são os motivos? Opa, você conseguiu provocar a pergunta. E se ele não pergunta, quer dizer que ele não estava escutando, que ele tem a cabeça em outro lugar ainda para resolver. Ou ainda fala: eu vou precisar da tua atenção, estou aqui entre a cruz e a espada e preciso das tuas luzes. Assim, o que é? E aí começa falando. É uma maneira de você abrir as gavetas do outro antes de colocar o conteúdo. Então, ser capaz de falar daquilo que vem sem revelar o assunto. A segunda dica é: coloca o outro como um protagonista na conversa, ao mesmo nível que você, para falarem de igual para igual. Isto, claro, quer dizer uma curiosidade, quer dizer que você vai se interessar pelo outro, que você vai investigar e reusar as palavras dele. Mas, sobretudo, que você vai evitar padrões de se colocar ou acima ou embaixo. Eu vou dar exemplo de padrões que você se coloca embaixo. Se você exagera com as desculpas, quando você agradece por excesso, coisas que não são muito específicas, que não são necessárias, até tem tendência a irritar as pessoas, excesso de desculpas, de agradecimento. Quando você usa muito queria, gostaria, em vez de usar o indicativo, também são maneiras de você se colocar e de olhar para o outro como alguém em cima de você. E, pelo outro lado, cada vez que você vai usar suposições, generalizações, ou até algumas formas de humor, são maneiras de você se colocar acima do outro. Quando você se coloca na postura do professor ou da pessoa que sempre quer ajudar, também você se coloca acima do outro. E a última dica é como colocar o outro como sujeito da ação junto a você. Isso é uma coisa que é muito sutil, só que vou dar um exemplo. Quando eu falo: eu gostaria de saber o tempo que faz em Paris. O outro olha para mim e fala: é uma informação. Por que ele está me falando que ele gostaria de saber o tempo que faz em Paris? E ainda quer que eu veja para ele ou não quer? Não é bem claro esta história. Agora, se eu digo: eu preciso que você me diga qual é o tempo que faz em Paris. De repente, o fato de usar que você me diga, em vez de gostaria de saber, é uma maneira de colocar o outro como sujeito da ação, junto a mim. E desta forma, ele vai ter que se posicionar. Ele vai me dizer: você vira, não quero te dizer o tempo que faz em Paris. Ou, deixa-me ver, vou verificar no meu celular e vou te dizer qual é o tempo que faz em Paris. E muitas vezes usamos este tipo de frase sem atenção. Eu mesmo me pego, por exemplo, com a minha assistente, a dizer: seria importante que nós
organizamos os contactos da planilha. Seria importante. Este seria importante é como se eu me referisse a uma terceira autoridade que não está aqui na sala, não funciona. Que nós organizamos, este é um falso nós, porque na verdade eu preciso que você organize os contactos que estão na planilha. E muitas vezes, com receio de ser direto demais, acabamos sendo muito enrolador o sabonete. E isto é pior, porque em vez de nos colocar de igual para igual, vamos alternando uns lugares de dominância e uns lugares de submissão.